Muito boa noite. Estamos começando mais um devocional. Já estamos no dia 6 de julho do ano de 2020 e Deus tem usado o ministério aqui, da internet, o nosso Facebook, em companhia do Facebook também da Segunda Igreja Batista, e estamos todas as noites transmitindo uma porção da Palavra de Deus através de um devocional, certo? E Deus tem dado graça, Deus tem abençoado e abençoado bastante. Eu quero pedir que você compartilhe a nossa transmissão. Vá exatamente agora no seu smartphone ou no seu aparelho de computador, e vá e compartilhe a nossa transmissão para que possamos alcançar muitas pessoas. Estaremos hoje dando continuidade, sentimos muito mesmo, direção de Deus, paz no coração, para darmos continuidade mais uma semana para uma série de devocionais que tem o título As Conversões Impactantes da Bíblia. O propósito desses devocionais é fazer com que você que está me assistindo se converta a Cristo, vendo como é bom, que é uma bênção aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, entender a obra da cruz e crer nela, e por conta disso colocar a fé realmente única e exclusivamente em Cristo Jesus. Então, um dos propósitos é esse. E também fazer com que cada crente em Cristo possa, assim, se alegrar e ter mais gratidão pela salvação. Não é mesmo? Portanto, as conversões impactantes da Bíblia. Quem será o personagem de hoje? Quem será? Eu tenho visto, por falar em personagens, por pessoas salvas, eu tenho visto já aqui à minha esquerda várias pessoas dando boa noite, pessoas participando e com certeza pessoas que já estão compartilhando. Obrigado por sua participação. Vamos à palavra de Deus e eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículo 30, diz a palavra de Deus. Atos, capítulo 16, versículo 30 e 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Hoje à noite nós vamos falar sobre a conversão impactante do carcereiro de Filipos. Que grande bênção essa passagem. Na verdade, mais ou menos os 20 minutos que nós temos para trazer um devocional é muito pouco para a gente tentar destacar tudo de importante que tem aqui. Mas é isso que nós vamos fazer. Inclusive, o nosso devocional hoje está dividido em apenas 2 pontos. Está bem fácil, até mesmo se você quer repassar e evangelizar uma pessoa usando o esboço desse devocional, faça isso, leve a palavra de Deus através daquilo que você vai ouvir agora. Qual é o tema do nosso devocional hoje? O tema é esse. Afinal, quem é o preso? Quem é o preso? Vamos orar? Pai, obrigado pela oportunidade. Fale aos corações, derrame bênçãos a cada lar, cada família, cada casal, cada pessoa que estiver ouvindo. E que o Senhor possa fazer com que sua palavra ela não volte vazia, e que ela possa ser ouvida, crida e praticada. Eu preciso de Ti, Senhor, perdoe os meus pecados, em nome de Jesus eu oro. Amém. Afinal, quem é o preso? A conversão do carcereiro de Filipos, ela é uma conversão assim impactante, como eu disse, A Bíblia nos mostra ali que Paulo e Silas, justamente por causa do evangelho, por causa da pregação, eles foram presos, certo? E ali a guarda romana ficou tomando conta deles ali na prisão. Eles estiveram ou foram colocados num dos lugares mais seguros ali, onde só os presos mais perigosos eram colocados. E o carcereiro estava ali, tomando conta. A Bíblia nos mostra que, de repente, houve um grande tremor, houve um grande terremoto, e a Bíblia ali nos fala que o cárcere se moveu e as portas elas se abriram.
e todos os presos foram soltos, inclusive Paulo e Silas. De repente, o carcereiro acorda e quando ele vê que tudo aquilo, né, está daquela maneira, ele se desespera e ele atenta contra a sua própria vida. E eu pergunto a você, diante então da história de Paulo e Silas preso e deste carcereiro tomando conta deles, afinal, quem é o preso? Quem realmente é o preso? Uma fama que os crentes têm, sabe qual é? É que os crentes não podem fazer muitas coisas. Diante disso, eles são presos. Os crentes são presos pela sua igreja, os cristãos são presos pela sua denominação, os cristãos também são presos por causa de hábitos e costumes, os cristãos são presos por causa da sua religião, por causa da sua fé. Coitadinho dos cristãos. Não podem isso, não podem aquilo, eles vivem como aprisionados. Coitadinho do jovem que torna-se crente. Ele não pode namorar com liberdade, ele não pode ouvir determinadas músicas, as meninas não podem vestir curto. Tadinho, eles não podem fazer nada que o mundo permite. Então, diante disso, os crentes são considerados pessoas que são presas. E aqueles que estão libertos, quem são? Por um outro lado, se os crentes estão presos, o descrente, ele está totalmente livre. Ele é livre para tudo. Não é bom isso? Ele é livre para beber, ele é livre para prostituir, ele é livre para adulterar. Na área moral não existe limites, porque ele não tem compromisso com a palavra, ele não tem compromisso com Deus, com a igreja, com nada. Então, o descrente, ele é livre. Claro que ele é livre, todos podem concordar com isso. O descrente, ele pode então falar aquilo que ele quer, ele fala palavrão, ele fala palavras imorais. O descrente, ele se veste da maneira como ele quer, ele casa quantas vezes for necessário, ele casa e descasa. Ele faz realmente, que nem diz a expressão popular, por ser liberto, por não ser preso, ele faz aquilo que lhe der na telha. Então é óbvio que a vida cristã, é óbvio que ser crente não é algo atrativo, porque se eu me torno crente e tenho que ficar preso, eu prefiro ser descrente e ter a minha liberdade. A história da conversão do carcereiro de Filipos realmente nos mostra, afinal, quem é que está preso. E é sobre isso que eu quero falar a você nesta noite. Afinal, realmente, quem é o preso? Vamos aos pontos. Como eu disse, são só dois. Em primeiro lugar, o mundo responde. O mundo responde. Quem é que está preso? Eu já dei uma boa introdução, mas o mundo responde isso. É óbvio, o mundo responde que os crentes estão presos. E aqui, bem especificamente, quem está preso? Paulo e Silas. Bom, ao pé da letra eles estão, né? Atos 16, 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao cárcere que os guardassem com segurança. Bem, esses dois homens estavam presos mesmo. Antes de falar sobre este versículo, eu quero falar com você sobre um contexto que está acontecendo aqui. Versículo 16, sabe o que Paulo e Silas estão fazendo? Eles estão orando. Eles estão presos, então, à oração. Que coisa, hein? Como é bom orar. Mas muitas pessoas não querem ser crentes, porque, né? Puxa vida, tem que ficar orando. Não quero. Paulo e Silas estavam orando. Estavam presos nisso. Paulo e Silas também, eles estavam presos ao seu ministério. O contexto ali nos mostra uma jovem que ela tinha o espírito de adivinhação, inclusive ela dava muito lucro para alguns senhores ali. E Paulo e Silas, eles libertam aquela jovem. Já pensou uma jovem, desculpe, mas nessa desgraça de vida espiritual, estavam lá, trabalhando no ministério. Paulo e Silas estavam presos na oração, Paulo e Silas estavam presos no ministério, ajudando jovens, ajudando pessoas.
Paulo e Silas, eles inclusive estavam presos até a palavra de Deus, porque a palavra de Deus valoriza pessoas. O mundo valoriza dinheiro. Ali, quando eles libertaram aquela jovem com espírito de adivinhação, eles foram, inclusive dentro desse contexto, eles foram até assim aprisionados e interrogados. Por quê? Porque aquela jovem dava muito lucro, dava muito dinheiro. O que a gente quer no mundo é ganhar dinheiro. A gente não quer ajudar a jovem a sair da vida errada. A gente não quer ajudar casamentos a serem salvos. O que importa é dinheiro. Quando eu passei por esse texto, eu até me lembrei, né? Eu me lembrei do fato de que já sabiam que o coronavírus, ele já estava no Brasil, mas eles não queriam impedir o carnaval. Porque o que importa é lucrar, o carnaval é uma fonte de dinheiro. Vírus a gente resolve depois. Então o mundo pensa no dinheiro, como o texto aqui. Deus pensa em almas, pensa em pessoas. Paulo e Silas, eles estavam presos na oração, eles estavam presos no ministério, eles estavam presos à palavra de Deus, porque o que mais importava para eles é anunciar, pregar, evangelizar, mesmo que a cabeça deles estivesse a prêmio. Quem é que está preso? Realmente eles estão muito presos aqui, extremamente ocupados com a palavra, com o ministério, com a oração. E agora, por conta de todo esse aprisionamento, eles vão até parar na prisão, porque eles se tornaram uma ameaça para o mundo romano. E foram presos por causa disso. A Bíblia nos fala ali no contexto que a Bíblia nos diz ali, né? Estes homens estão trazendo costumes que não são nossos. Eles precisam ser presos. Eles estão trazendo hábitos errados para nós. Nós queremos lucrar, nós queremos realmente o pecado, nós queremos a liberdade. Nós não queremos a prisão da oração. Não, nós não queremos a prisão do ministério. Não, nós não queremos a prisão do evangelismo. Não, nós não queremos esta prisão. O mundo romano não é assim. E na verdade, quando nós olhamos para os outros mundos são semelhantes ao mundo romano. Eles não se interessam por vidas, eles se interessam em ter, eles se interessam em ganhar, eles se interessam em lucrar. Não importa se uma jovem está destruindo a sua vida, como eu disse, não importa se uma família está sendo destruída, se um casamento está sendo desfeito, não importa. Não importa se o vírus da China está entrando no Brasil e através das festas da carne, que é o carnaval, ele se prolifere. Não importa se almas e pessoas vão morrer, não importa. Então, os crentes, realmente eles estão presos. O mundo, eles se ensinam isso, né? Que nós estamos presos. Então, o mundo responde o quê? Quem é que está preso? É Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles são os presos. Muito bem. Agora nós vamos ver o que a Bíblia responde. Afinal, quem realmente é que está preso? A Bíblia responde algo diferente. Quem está preso, sabe quem é? Diz a Escritura que quem está preso são os descrentes. Sabe quem na verdade está preso nesse contexto? É o carcereiro. Acredite, Paulo e Silas estão dentro da prisão mais rígida do mundo. Eles estão, o texto bíblico diz ali, eles estão cantando, orando e louvando a Deus na madrugada. E eles estão livres. E o carcereiro, que estava tomando conta dos presos do lado de fora da prisão, esse aqui, esse descrente, é a pessoa que realmente está presa. Meu amigo, eu provo para você agora na Bíblia que o verdadeiro presidiário espiritual, ou preso espiritual, não é o crente, mas é o descrente. Se você ainda não tem fé em Jesus Cristo, creia em mim. Deixa eu consertar. Creia na palavra. Você é um preso. Você está aprisionado. E a Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos diz em Atos 16, 27, nesse contexto, e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos, o quê? Já tinham fugido.
Quando ele viu aquela cena, desesperadamente ele tirou a espada e o que ele resolveu fazer? Tirar a sua própria vida. Já percebe que realmente a atitude, então, da pessoa sem Cristo, da atitude da pessoa desesperada, da atitude da pessoa sem esperança é justamente essa. É loucura. É tirar a própria vida. É fazer uma besteira, desculpe a expressão. Aqui está o homem livre, fora da prisão, mas preso no seu pecado, preso na sua perdição, preso nos seus pensamentos, preso na sua conduta, preso. Conduta essa muito parecida, inclusive, mais uma vez pegando como exemplo, aquilo que está acontecendo no mundo atual. Você sabia que por conta do coronavírus, muitas e muitas pessoas estão atentando e desesperadamente perdendo a esperança da sua própria vida? É assim, as pessoas sem Cristo, eles agem assim, eles perdem a alegria de viver, e é exatamente por causa disso, porque eles estão presos no pecado, eles estão presos na vida que não tem esperança alguma, a não ser em circunstâncias muito assim singulares deste mundo em que nós vivemos. E aqui está o carcereiro. Por que ele está preso? Ele está preso porque ele tenta tirar a sua própria vida. Não é engraçado, desculpe a força da expressão, os dois presos cantando e ele livre tentando tirar a sua vida? E eu sei que você pode entrar até no contexto e dizer, pastor, mas ele quis tirar a sua vida porque realmente ele ficou com medo, porque um carcereiro ali, se deixasse os presos escaparem, eles poderiam ser até mortos pelo governo romano por causa, da sua incompetência. E é verdade, tudo isso aqui realmente está fazendo parte de um contexto. Mas que diferença, né? Os outros dois, com a sua cabeça a prêmio, presos, cantam. O incrédulo perdido, agora com a sua cabeça a prêmio, ele não canta, ele tenta tirar a sua própria vida, adiantar a sua própria morte, que já praticamente estava o quê? Decretada. Quem é que está preso? Não era Paulo e Silas, muito pelo contrário. Eles estavam, até diz a Bíblia, eles estavam com os seus pés aprisionados. Como eu disse, era a prisão mais forte do mundo, mas louvando e cantando a Deus. Sabe qual que é uma das maiores provas de uma pessoa liberta? É aquele que louva, é aquele que adora, é aquele que engrandece ao Senhor Deus, independente da circunstância da sua vida. Não é aquele que perde a alegria de viver, não é aquele que fica choramingando nos cantos, reclamando, deprimido, não. O salvo, apesar das intempéries, das lutas dessa vida, ele louva, ele ora, ele confia, ele entrega ao Senhor Deus. Porque ele é salvo, e justamente porque ele é liberto, ele não está preso às circunstâncias terríveis. E é justamente por isso que o próprio apóstolo Paulo, em certo momento, num texto paralelo, ele disse, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Quem é que está preso então? Não era Paulo e Silas. Claro que não, a Bíblia responde que o preso era o carcereiro. Que coisa, né? A Bíblia ali nos mostra que o poder de Deus, ele liberta Paulo e Silas da prisão. Mais uma vez, então, nós vemos quem é que está preso. Através do poder de Deus, ele literalmente tira os seus servos da prisão e através do poder de Deus é revelado quem era realmente a pessoa que estava precisando de oração. Aquele carcereiro. Ele estava precisando de salvação. Era ele que estava preso. Era ele. E que coisa impressionante, né? Quando ele tira a espada e ele tenta tirar a sua própria vida, Paulo, ele imediatamente ele vai na direção dele e ele diz, não faça isso, não faça isso. E o carcereiro pergunta, o que eu devo fazer para me salvar? É claro que a pergunta dele foi a respeito da salvação da sua vida, porque realmente, como eu disse, a sua cabeça estava a prêmio agora, por conta dos presos que tinham escapado. Mas Paulo aproveita a pergunta para evangelizar e falar, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo.
crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa. Ah, que grande bênção. Ainda essa semana eu falei sobre isso, né? Como nós temos que aproveitar cada oportunidade. O carcereiro fez uma pergunta, mas aquela pergunta foi respondida com uma outra resposta, muito mais importante do que a que ele queria ouvir. A resposta que o carcereiro ouviu foi a respeito da sua salvação eterna. Foi a respeito da sua libertação, porque, como eu disse, o preso ali era o carcereiro, não era Paulo e Silas ali. E a Bíblia nos fala que o carcereiro, ele leva aqueles dois servos de Deus para a sua casa. E ali, dentro de um contexto evangelístico, toda a família do carcereiro se converte. Todos aceitam a Jesus Cristo e creem em Deus e creem no Evangelho. Quem é que está preso? O mundo responde o quê? São os crentes que estão presos. O mundo responde o quê? É Paulo e Silas que estão presos. Mas a Bíblia responde, sabe quem é que está preso? É o descrente que está preso. Sabe quem é que está preso? Era aquele funcionário do governo romano, era aquele carcereiro. Era ele que estava preso. Ele nunca imaginava, talvez, que aquele sono dele tão pesado o levaria para a maior decisão da sua vida, que era aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Eu digo a você nessa noite que você precisa despertar também deste sono pesado. Existe um terremoto chamado Evangelho que agora está entrando no seu coração e Jesus Cristo quer salvar a sua vida. Porque, na verdade, quem está preso não é o crente, mas é o descrente. Quem está preso não é aquele que é o cristão, mas é aquele que ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e único Salvador pessoal. Concluo o nosso devocional sobre conversões impactantes. Afinal, quem é que está preso? Você, nessa noite, precisa responder a pergunta: se você está preso. E a maior prova, como desfecho desse devocional maravilhoso, é a Bíblia, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje à noite você ouviu o Evangelho, ouviu a verdade. Se você for a Cristo e realmente tomar este passo de fé em oração, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como você está? Provavelmente eu não conheço a maioria das pessoas que estão ouvindo esse devocional agora. Talvez você pode dizer: pastor, mas eu fumo, eu já tive uma vida moral tão feia, isso aqui. Deus não está se importando com o seu passado agora, Ele se importa com o seu estado espiritual presente. E se você ainda não é convertido, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Boa pergunta para ser respondida, né? Afinal, quem é que está preso? Pai, abençoe o devocional e possa alcançar os corações poderosamente. E como aquele terremoto naquele dia, ó Pai, quebrar tudo aquilo que impede a salvação e a fé em Jesus Cristo. Por favor, Senhor, eu oro, confiante em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estamos terminando o nosso devocional. Amanhã, Deus permitindo, às 20 horas, estaremos aqui de novo para mais uma conversão impactante da Bíblia. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.